E aí, sexto ano, beleza? Professor Valmir de volta aqui. Estamos retornando agora com o nosso segundo bimestre, tá? Estou aqui testando a minha nova câmera, muito bem. Já vi que deu certo. É isso aí. Bom, é o seguinte, espero que todos vocês estejam muito bem de saúde, que estejam se cuidando, tá? E vamos então retomar e continuar com as nossas aulas, porque a gente sabe que na educação, o conhecimento, isso não pode parar, né? Então, vejam bem, nós estamos na apostila 2, né, no segundo bimestre, e agora com o módulo 6. E o nosso título é o tempo e a história, tá? O que você tem que entender aqui? Que você sabe que o mundo é muito grande, as sociedades são muito complexas e, obviamente, que cada qual vai contar a história de acordo com aquilo que lhe é interessante, não é? Então, as sociedades se organizam e orientam a sua contagem de tempo histórico de acordo com fatos que são importantes para elas mesmas, tá? Ao longo das aulas, você vai entender isso de forma mais clara, tudo bem? Então, para começar, vejam só, o seu material traz aqui algumas imagens muito importantes. Por exemplo, a imagem do alto aqui mostra uma festa de Ano Novo lá no Rio de Janeiro, não é? Na passagem de 2018 para 2019. Vejam só, é muito comum você observar que no mundo inteiro a passagem dos anos, não é? De um ano para o outro, sempre é muito comemorada entre os povos, principalmente os povos que têm na Europa a base da sua história e da sua sociedade. Por exemplo, no Brasil, os Estados Unidos, não é? Então, esses povos de formação ocidental europeia dão muita importância a essa passagem de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Tudo bem? Vejam só, na outra imagem aqui, nós temos o primeiro dia de Muharram, que é o primeiro mês do calendário islâmico, tá? Vejam só, os islâmicos, e vocês vão entender isso mais tarde também, vão contar a sua passagem histórica, o seu calendário, de uma forma diferente. Depois eu vou explicar para vocês com mais detalhe os motivos dessa diferença do calendário islâmico ou muçulmano, tá? Vejam só, enquanto que para nós, de cultura, de base ocidental, o ano era 2019, lá para os povos muçulmanos, o ano era 1441. Então, vejam que há uma diferença na contagem de calendário, tá? Por que, Valmir? Esse porquê já eu vou te explicar, tá? E é muito interessante você entender e estudar esses detalhes da história, tudo bem? Então vejam que esse povo de orientação religiosa islâmica ou muçulmana é um povo que mora lá na Indonésia, tá? Tudo bem? É um assunto que mais tarde eu vou voltar ainda nessas aulas de hoje para a gente ver com um pouco mais de cuidado, ok? Muito bem. Continuando aqui, ó. Vejam só. Esse povo aqui embaixo é o povo judeu, tá? Lá no 9º ano, quando a gente estudar a Segunda Guerra Mundial, vocês vão entender os percalços e os problemas que os judeus enfrentaram ao longo da história, tá? Mas só para que você se situe sobre o que está acontecendo nesse momento da nossa matéria, vejam só, esse é o povo judeu, aqui atrás é o Muro das Lamentações, lá em Israel, tá? Vejam que interessante. Enquanto que para nós o ano era 2019, né, afinal a nossa contagem de tempo é diferente da contagem de tempo judaica, para os judeus
o ano é de 5.780. E agora, em 2020, é 5.781. Então percebam que, novamente, há uma diferença muito importante, muito interessante, sobre a forma como esses povos estão contando a passagem do seu tempo histórico. Tudo bem? Para finalizar essa introdução a esse novo assunto, você vê aqui do lado, de novo o ano de 2019, só que aqui nós temos o povo chinês, tá? Comemorando aí o seu ano de 4.717. O que eles vão chamar de ano do porco. Tá? Olha que interessante. Ó. Lá na China, a cada ano é atribuído um animal. Então eles chamam de ano do porco, ano da cobra e por aí vai. Tá? Muito interessante você entender isso tudo. Tudo bem? Então, o que eu quero frisar para vocês aqui nesse início, nesse retorno às aulas? Que muitas sociedades vão contar o tempo de forma distinta. Tá? O que faz com que para nós seja 2020, que para outro povo seja 5.000 e alguma coisa. O marco inicial dessa contagem do tempo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então. Nós vamos ter aula à tarde, que é uma espécie de plantão de dúvidas. Tá? Então, a atividade vai ficar para a gente fazer à tarde e para tirar dúvidas também. Tudo bem? Vamos lá. Nós falamos na aula, isso é importante que a gente reforce agora, que o homem, como nós o conhecemos hoje, teve início, né, se originou na África, e a partir dali, esse homem começa a se espalhar por diversas regiões do mundo. Então, da África, o homem passa para o Oriente Médio, o homem atinge a região da Europa, o homem atinge praticamente toda a Ásia e vai chegar até a América mais tarde. Então, nessas andanças humanas, ao longo aí de milhares de anos, o homem começa a criar culturas que são muito distintas umas das outras, tá? Então o homem começa a construir a sua história com as suas próprias características, cada qual com seus marcos, não é? Quando o homem começa a criar sociedades mais complexas, é importante que haja um mecanismo de maior controle sobre a passagem do tempo. Tá? Num primeiro instante, o homem usava a natureza para marcar a passagem do seu próprio tempo. Nós vimos que quando o homem constrói a ideia, não é, de agricultura, ele se torna um homem sedentário. Ou seja, não é mais importante para esse homem ficar se mudando o tempo todo em busca de alimentos. Ele vai agora se fixar num local só, não é? Vai plantar e vai colher o seu alimento, vai domesticar os seus animais. Então não tem por que esse homem se mudar o tempo todo em busca de alimentos. Então, quando o homem cria essa ideia de sedentarismo, de vida social fixa num certo local, junto à agricultura, ele começa a tornar a sua própria cultura muito mais complexa, muito mais rica, muito mais singular. Tudo bem? E quando se fala em calendário, em contagem de tempo, o nosso calendário usado por nós, povos de origem ocidental, é o calendário gregoriano, tá? Vou marcar para você ver aqui, ó. Que é um calendário criado por um religioso, o Papa Gregório XIII, certo? Ele vai criar em 1582 uma nova forma de contagem de tempo, que vai ter no nascimento de Jesus, Jesus Cristo, Jesus bíblico, o seu ano 1, tá? Então os povos de origem ocidental, cuja base histórica está na Europa, e é o nosso caso, porque nós somos colônia de Portugal, esses povos de origem ocidental vão ter no calendário gregoriano a sua forma de contagem de tempo,
ok? Claro que é o calendário mais utilizado atualmente no mundo, mas você tem que entender que também não é o único. Existem outros calendários também, por exemplo, o calendário otomano, tá? Relativo ao povo otomano, do antigo Império Otomano, certo? Que tinha em Constantinopla a sua capital, a sua sede, certo? Legal. Vamos lá então, continuando. Ó. Vejam que esse calendário aqui, chamado então de cristão ou gregoriano, é o calendário de base ocidental. O que você tem que entender de importante aqui? Que para esse calendário, o ano 1, o ano que provoca as mudanças entre antes e depois, não é? É o nascimento de Jesus Cristo. Então, a partir do ano 1, o que vier depois, eu conto de forma positiva. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 2020. Tudo bem? E aí, para a contagem de tempo histórico, o que vier antes, eu conto de forma negativa. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 1000, menos 2000. Ou seja, o termo que eu uso aqui é, por exemplo, ano 5 antes de Cristo. E tem um detalhe importante aqui que é o seguinte: para toda contagem de tempo que vier antes de Cristo, eu tenho que usar a sigla AC, né? Obviamente de antes de Cristo. Então 5 antes de Cristo, 200 antes de Cristo. Quando o ano vier depois do nascimento de Cristo, eu posso ou não usar a sigla DC. Então 2020, que é o nosso ano agora, obviamente, 2020 DC. Só que quando a contagem de anos for de forma positiva, eu posso usar ou não a sigla DC. O uso dela é um uso facultativo. Eu uso se eu quiser, não sou obrigado. Porém, eu sou obrigado a usar a sigla antes de Cristo, ou AC, para os anos que vierem antes do ano 1. Você entendeu? Tudo bem? No plantão, às terças à tarde, a gente pode sanar dúvidas que eventualmente forem surgindo. Tudo bem? Aqui do lado tem uma imagem, deixa eu aumentar para a gente ver direitinho aqui com mais detalhe, e está na sua apostila também, que é uma imagem do século XV, chamada Adoração dos Pastores, tá? De Andrea Mantegna. Andrea é homem, tá? É um autor, é um pintor italiano, cujo tema desta obra é o nascimento de Cristo, tá? Então, obviamente que esse episódio religioso, que é o nascimento de Cristo, é muito retratado em quadros, em imagens, tá? Na Bíblia, tudo bem? Legal. Agora, outro ponto importante aqui. Tá? Nós já falamos que o calendário cristão ou gregoriano não é o único, existem outros também. Tá? Por exemplo, o calendário muçulmano ou islâmico. Detalhe importante aqui, e que nós vamos ver mais tarde também, é que os povos de religião islâmica são os povos que mais crescem no mundo. A religião islâmica hoje é aquela que mais aumenta os seus seguidores no mundo. Tudo bem? E para os povos muçulmanos ou islâmicos, o ano 1 equivale a uma outra passagem histórica desse povo, tá? Chamada aqui de Égira. Tá? Então vejam só, tentem acompanhar. Eu sei que não é tão fácil entender esse montão de calendário, mas é importante que você se esforce, que você tente. Então vejam só. O meu plural, eu estou marcando aqui o texto e está sumindo, ó, não está ficando. Vejam só. Para o povo islâmico, tá? O ano 1 equivale a Égira, que foi a fuga do profeta Maomé. Tá? Ele vai fugir da cidade de Meca para Medina. Quando? No ano de 622 depois de Cristo. Então vejam que o ano 1
islâmico ou muçulmano, ele vai acontecer bem depois do ano 1 cristão. Tudo bem? Tá? Então vejam só. Para os islâmicos, então, a Hégira marca o ano 1 e aí vai contar 2, 3, 4, DH, depois da Hégira, ou AH, que é antes da Hégira. Para você saber o ano em que os islâmicos se encontram hoje, você pega o nosso ano de 2020, subtrai 622 para entender o ano em que eles se encontram hoje. Tá? Então vamos retomar. Vejam só, calendário gregoriano, ocidental, cristão. Ano 1, nascimento de Jesus Cristo. Tá? E aí vai contando em antes ou em depois de Cristo. Calendário islâmico, ano 1, Hégira. Quando? Em 622. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Se não entender isso agora, vocês podem me procurar no dia do plantão ou me procurar por WhatsApp, que a gente vai tentar responder as suas dúvidas. Tudo bem? Um detalhe importante, o áudio dos meus vídeos não é um áudio muito bom, porque eu gravo com o microfone do notebook, então não fica muito legal às vezes, tá? Mas infelizmente é o que temos por enquanto. Vejam só, tem uma imagem aqui muito famosa para os povos islâmicos e no 7º ano vocês vão ver isso de novo, só que com um pouco mais de detalhe. Tudo bem? Vejam só. Segundo a religião islâmica, ou segundo a visão mitológica islâmica, o profeta Maomé, que é essa imagem aqui, ele recebe a visita de um anjo, ou arcanjo Gabriel, tá? Lá no século... Essa imagem aqui foi feita no século XIV. Tudo bem? Vejam só. Quando o Maomé recebe o anjo Gabriel, o anjo dá uma missão para o Maomé. Esse encontro entre os dois se chama Noite da Revelação. Tá? O que o anjo fala para Maomé? Olha, Maomé ou Muhammad, tá? A partir de agora, a sua missão é criar uma nova religião que tenha um Deus único chamado Alá. Então, os povos muçulmanos até então tinham vários deuses, eram politeístas. A partir da visita do arcanjo Gabriel para Maomé, esse povo, sob liderança de Maomé, esse povo se transforma num povo monoteísta, que vai ter um único Deus, chamado agora de Alá. Tudo bem, é algo que você não precisa entender de forma perfeita agora, porque esse assunto vai voltar, mas é bom já ir se tornando íntimo desse tipo de assunto. Tá? Afinal, história retrata muitas questões religiosas também. Tudo bem? Então, continuando aqui no seu texto, ó, vejam só. Eu vou entender que para os povos islâmicos ou muçulmanos, enfim, há uma crença em um único Deus, há somente um único Deus chamado de Alá, e o profeta Maomé é o profeta único de Alá. O Maomé é responsável por trazer a palavra do Deus Alá para os seus povos. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ótimo. Eu vou dividir esse assunto em 2 aulas, tá? Nós faremos então 2 aulas. Essa é a primeira. E já a gente volta então com a segunda aula. Tudo bem, gente? Até daqui a pouquinho.